Irmãos, vamos ler capítulo 9 de Romanos, versículos 30 a 33, para concluir esse capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, na versão NAA: Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Amém? Irmãos, quando a gente começou a meditar nesse texto aqui de Romanos capítulo 9, há 4 semanas, foram 4 mensagens, aliás, com essa aqui de hoje, completamos 4 estudos no capítulo 9. Eu comentei sobre esse aqui ser um dos textos mais difíceis de reflexão bíblica. Lógico que há outros textos difíceis também, mas esse é um desses. É um texto que há muita maneira de você abordar, muita diferença, inclusive, na aplicação de algumas igrejas e tradições cristãs, evangélicas, históricas, irmãos nossos na fé, mas que ao abordar esse tema abordam de maneira diferente. Mas uma coisa que nos une nesse texto, entendemos que esse texto fala sobre a soberania de Deus. E falar sobre a soberania de Deus é algo que a gente já começa limitado a falar. Então a gente sempre tem que aproximar de um texto quando ele é difícil, se aproximar desse texto com humildade no coração. Esse é um texto que nos quebra. Não tem como você falar da soberania de Deus de maneira de nariz empinado, com orgulho da sua intelectualidade, de quantos livros você já leu a respeito, porque é um tema infinito. Aliás, eu não sei se você já percebeu que nós estamos diante de um texto, não apenas um texto, de uma carta, e não apenas de uma carta, que é a carta de Romanos, mas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é infinita em sabedoria, que é riquíssima por toda a sua história, na reflexão, nas mensagens, nas milhares, se não milhões de vezes que já foi abordado, e que nós não somos os iniciantes da reflexão bíblica, nós colhemos daquilo que já foi plantado, da semente que já foi lançada na história. Aqui não tem uma eureka, finalmente, agora entendi, agora eu compreendo e trago. Não. É luz daquilo que já foi compartilhado, que já foi inspirado, que pela misericórdia de Deus o Senhor já usou milhares de milhares, não apenas de pastores, mas de servos do Senhor, que se debruçaram e se debruçam sobre um livro de texto, de reflexão bíblica, e a gente vai lá beber nessa fonte um pouco, para poder compartilhar, para poder aprender, para poder meditar e aprender e aprender e aprender. E aqui, irmãos, a gente conclui esse capítulo 9 e entende que, Senhor, falar da Tua soberania é algo grandioso demais. Mais do que um texto que nos divide, esse é um texto que nos une para falar: o Senhor é majestoso demais. Então, irmãos, com todas as palavras, esse é um texto aqui que não divide entre arminianos e calvinistas sobre eleição e livre-arbítrio e sei lá o quê. Esse é um texto que nos une para falar que o Senhor é grande demais. Nosso Deus é majestoso demais. E quando a gente reflete: Senhor, obrigado porque há outros irmãos tentando compreender um pouco mais, tentando caminhar no temor do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E é isso que a gente tenta, dar um passo a mais. Quando eu compartilhei alguns livros que eu compartilhei aqui no início do mês, eu não vou repetir isso, depois você vai nas mensagens, eu falo comigo, eu compartilho de boa. É só para te ajudar e voltar a me ajudar também, a falar, é um pouquinho mais. A gente precisa de um pouco mais sempre para nos fortalecer, para nos edificar, para nos abençoar. Então hoje, irmãos, é uma reflexão para a gente caminhar esse um pouquinho mais. Para dar um pequeno passo a mais para entender: Senhor, a Tua soberania é algo que... Como falar sobre ela? Aliás, como falar sobre o Senhor?
Porque às vezes a gente está falando sobre Deus, 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 e não cai a ficha, e não cai o temor do Senhor, porque a gente está falando de um Deus que nos criou, que nos fez. Criatura falando de quem é o Criador. Então já parte de uma reflexão que, Senhor, como somos limitados, mas o Senhor nos deu um pouco de luz aqui, para darmos um passo a mais. Sim, como o nosso entendimento ele é limitado, mas temos luz para caminharmos naquilo que é necessário. A gente tem luz para dar o próximo passo de fé. A gente tem a luz e o entendimento da palavra de Deus para, ao lermos a palavra, sermos edificados, caminharmos, nos preparando para terminarmos esse dia chamado hoje. Porque você está preocupado com a viagem de amanhã? Você está preocupado com os passos dessa semana, com as novidades que virão? Sim. A gente aprende também a planejar, a se organizar. Deus nos deu essa capacidade, e é boa essa capacidade, ela não é desprezível. Mas, contudo, no dia de hoje, Senhor, eu caminho o dia de hoje também pela fé no Senhor, naquilo que eu já conheço do Senhor hoje e que é suficiente para me sustentar para terminar esse dia. E amanhã vou viver na graça que será renovada, na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Então, não só, sim, tem uma parcela, uma parte de tudo isso, que eu me preparo para as batalhas de amanhã. Por isso que eu faço check-up, por isso que você vai no médico com antecedência, por isso que quando você completa 50 anos, homens, você vai no médico para ver se a próstata está correta. Você não fica dando uma lá que sou macho, sou isso, aquilo, outro, não. Tem medicina. Irmãos, se aparecer uma dor de cabeça, eu quero que os irmãos orem por mim? Talvez, mas eu vou tomar o meu remedinho lá que já está disponível pela graça e misericórdia do Senhor, que já usou na história, como eu agradeço a Deus hoje, de viver numa época que tem injeção. Dói, mas tem injeção. Prefiro passar por uma cirurgia com uma injeção e acordar depois dessa cirurgia, ou na presença do Senhor, ou na sala ali do pós-operatório, né, do que sendo ali na força. Amarra ele. Amarra lá e tal, olha, vai doer um pouquinho, não, vai doer um bom, então, né? Como era 500, 600 anos atrás, se é que era assim, eu não tenho nem ideia de como que era isso. Como é que suportavam a dor? Já imaginou viver na época que a dor de dente era algo que podia te matar até? Porque como é que tratava esse negócio? Então, seja grato. Seja grato e entenda as nossas limitações e tudo que a gente tem para o dia de hoje, mas estamos no hoje. O Senhor nos deu essa época para vivermos, o Senhor nos deu esse tempo para a gente desfrutar, e esse texto ainda hoje para falar ao nosso coração, e nos falar que, Senhor, falar da Tua soberania nos coloca de joelho. Falar sobre a providência do Senhor, que tema é esse? E agora, conforme a gente termina o capítulo 9, sim, a gente termina o capítulo 9 aprendendo um pouco mais. Sim, a gente termina o capítulo 9 sabendo que a gente já passou, pelo menos aqui essa igreja, que nós começamos esse estudo há 2 anos atrás, começamos o capítulo 1 de Romanos, já vencemos até o capítulo 8, e agora a gente entra numa nova dinâmica aqui com o capítulo 9 para tentarmos concluir essa carta ainda esse ano, que são 16 capítulos. E hoje a gente conclui o capítulo 9 e fala, ufa, passamos por ele. Porque isso é um bom de ter que enfrentar como igreja textos difíceis, porque hoje eu queria falar só de vitória, falar disso. Aliás, quarta-feira eu tive uma experiência de discipulado num campo ali fértil para o discipulado, e teve muita batalha, até o último minuto. Fui convidado, irmãos, estive de presente aí com o meu irmão Daniel aqui, querido. Fomos no Arena Corinthians, finalmente fui conhecer, mas o inimigo estava solto lá, né? Ô joguinho difícil. Foi bem cara de Corinthians, né? Os 45 minutos, teve a providência do Senhor ali, de dar uma vitória bem corintiana, bem ali. Não sei nem porque entrei nesse assunto, né? Vamos para a palavra de novo, senão eu perco metade do auditório, a gente perde e não prossegue mais. Mas amém. Vamos, eu tinha que encaixar isso, eu tinha que falar alguma coisa disso. Mas, irmãos, vamos para o texto. Eu não sei nem por que eu trouxe esse negócio aqui, mas agora eu já me perdi, né? A gente vai fazer a gracinha aqui. Vamos para o texto. Tem muita coisa para falar e meditar aqui. A providência do Senhor. Irmão, semana passada, o pastor Marco Aurélio compartilhou a palavra. No versículo 24 que foi lido, não é interessante que esse texto está falando sobre a soberania de Deus,
sobre a soberania de Deus na salvação e sobre essa questão de Israel como povo de Deus escolhido, eleito ali, e vai tendo desdobramento que agora a salvação não é apenas do judeu, mas é também dos gentios. E isso provoca nos judeus ali daquela época um choque. E é isso que a gente está no meio aqui de um texto que vai provocando esses judeus agora convertidos, mas também a acolher aqueles que antes não era povo, agora é. E agora não é mais sobre uma etnia apenas, é sobre um povo de Deus que está sendo salvo e acrescentado. Mas no versículo 24, ali fica claro que fala que alguns judeus que estão sendo chamados para a salvação, e agora os gentios também estão agora incluídos nessa salvação, que uma vez foi prometida a Israel. E agora, o que a gente faz com isso? Versículo 24, esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, mas também, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí Paulo está falando aqui, a questão que Paulo levanta aqui, desde o versículo 3, é para a gente entender aquela parte que alguns judeus são chamados, muitos estão separados de Cristo ainda também, mas alguns são chamados. E aí é um porquê aqui. Porque há, nesse momento, poucos judeus crendo em Cristo. Ele veio para o seu povo, profecias estão sendo cumpridas, mas ainda assim são poucos judeus que são convertidos. E aí Paulo trabalha essa resposta do versículo 6 ao 29, que a gente já meditou aqui nos últimos domingos, nos últimos encontros. E o texto fala nessa dimensão sobre que Deus escolheu alguns de Israel para serem salvos, mas a gente vê que não são todos. E aí no versículo 8 diz assim, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E Deus faz isso e diz no versículo 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, Deus é Deus e Deus é Deus que nos criou. Ele é o Deus que fez todas as coisas e porque Ele não seria o Deus da nossa salvação também. E há uma dimensão da salvação, irmãos, que é isso que a gente está tentando pensar, refletir, meditar e aprender. Há mistério na obra da salvação. Lógico que há. Quem é o doido que vai falar que compreende todos os trechos e vírgulas sobre aquilo que Deus está operando na nossa salvação? Mas há algo de Deus, nessa liberdade de Deus ser Deus, na eleição. E é a primeira maneira que Paulo aborda no capítulo 9, do porquê de alguns judeus, e agora também gentios, a partir do versículo 24, afirmar que está tendo salvação além dos judeus, além daquilo que antes era o povo de Deus. Então, quando a gente chega agora no capítulo 9, no versículo 30, Paulo, inclusive, dá uma outra resposta aqui. Aliás, é uma resposta que ele está falando desde o capítulo 8 até desde o capítulo 1 até a conclusão do capítulo 8, Paulo está tentando falar o porquê, o como dessa salvação, da necessidade dessa salvação. Então há aqui uma pergunta, por que muitos gentios, porque agora inverte a questão, muitos gentios estão sendo salvos e apenas alguns judeus estão sendo salvos. Mas Israel, como um todo, não está, como nação, não está acontecendo essa salvação aqui, pelo menos por enquanto. E a resposta é que os gentios, aqueles que não são judeus de nascimento, aqueles que estavam fora, agora estão encontrando a justiça de Deus. E Israel não. Versículo 30 e 31. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Quer dizer, é por isso que eles não estão sendo incluídos nessa salvação. Mas há pelo menos aqui, há mais maneiras da gente
pregar e estudar esse texto, mas pelo menos duas razões aqui que afirma sobre a salvação de alguém. Não há contradição nelas, mas uma razão é entender que Deus escolhe, Deus tem uma maneira de escolher de maneira incondicional, é o que está no versículo 11, versículo 21 a 23 de Romanos 9. É aquela expressão também que nós temos na teologia sobre o chamado eficaz de Deus para si mesmo. Capítulo 9, versículo 8, versículo 24. É você entender que na salvação, Deus é o ator decisivo nessa questão da salvação. Mas tem um outro ponto também. Quando fala sobre isso, também fala outra coisa. E ele fala ali, versículo 30, que uma pessoa é salva e fala sobre alcançar a justiça. Versículo 30, você acabou de ler comigo. Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E é por isso que eles foram salvos. É assim que eles alcançaram a justiça. Então, pausa. Vamos voltar para coisas que são básicas. Deus é santo. Deus é perfeito. Deus é justo. Deus odeia o pecado. Deus faz com que a sua justiça resplandeça contra todas as atitudes e ações que menosprezam a Ele, que menosprezam ao Senhor. Então, imperfeição de qualquer tipo não pode se aproximar dessa santidade que é o nosso Deus. Aquilo que é imperfeito não consegue se apresentar diante do Senhor, diante de uma santidade total, sem ter punição, sem ter algo. E, irmãos, aqui não é sobre ira de Deus no sentido de um Deus raivoso, com raiva e pisoteando, não é sobre isso. É entender que se Deus é santo, perfeito e justo, como é que nós, imperfeitos, sem a santificação, podemos nos aproximar do Senhor sem ser destruído? É isso que nós vemos no Velho Testamento, de maneira não apenas didática, mas dramática, sendo dramatizado, de maneira teatral, se a gente pode usar essa palavra, sendo realizado em atos, em exemplos, numa construção ali, para compreender por toda a narrativa histórica do Velho Testamento, dramatizando o que é não ser santo e como se apresentar diante de um Deus santo. E as únicas pessoas que estão diante de Deus sem serem destruídas são pessoas perfeitamente justas. E o problema que Paulo fala na sua carta em Romanos, e os outros autores no Novo Testamento também vão falar, aliás, por toda a Bíblia você vai encontrar é que não há pessoas perfeitamente justas, exceto uma. Exceto uma. E Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículos 9 e 10, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Não, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Nem um sequer. Não é sobre a tua opinião. Se você acha que teu vovô é uma pessoa boazinha, se ele é fofinho, não é sobre um amigo ou uma amiguinha da escola ou alguém que você ama. Eu estou brincando aqui um pouquinho nos termos, porque no nosso medir de vida e de comparações, nós encontramos pessoas que, no nosso olhar humano, olha, aquela pessoa é correta, aquela pessoa é justa, aquela pessoa é de bom caráter, aquela pessoa é isso e aquilo outro, mas não é isso que está falando aqui. A questão aqui que fala que há algo sobre a humanidade que nos coloca todos, que não há um justo nenhum sequer diante do Senhor. Então a nossa régua de medir está errada. Na verdade ela está errada ou ela mostra vestígios que tem alguma coisa errada com esse mundo. Opa! Porque se você ainda assim percebe sinais de uma tal justiça ou certo e errado, isso mostra que tem alguma coisa aconteceu com esse mundo. É que nós falamos que nós cremos sobre a tal queda. A Bíblia tem uma resposta para isso. A filosofia e outras questões aí
se perdem na sua explicação. Mas é o que a Bíblia chama de queda, é isso que você, sendo crente ou não, cristão ou não, discípulo de Jesus ou não, você tem olhar para perceber que é algo errado nesse mundo. Quando uma criancinha fofinha, de 3 meses, já tem uma certa rebeldia no coração dela. É tão fofinha e tão rebelde, às vezes, né, num certo momento. Aí você fala, mas como? Quem colocou esse negócio, essa rebeldia no coração? Como é que ela sabe se rebelar? Porque todo mundo tem esse traço. Não é só sobre ser crente ou não crente, frequentar a igreja ou não frequentar a igreja. Basta estar vivo e você tem o cheiro de que algo está alterado nesse mundo. Algo mudou. Aliás, eu volto a falar, se você nunca se deu de presente a leitura de Mere Christianity, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, irmãos, dá de presente esse livro, se você nunca leu. Estou falando sério. Dá de presente um dos maiores legados que C.S. Lewis nos deixou, que foi um autor britânico, anglicano, era professor em Oxford, um dos maiores catedráticos de Oxford. Foi professor também em Cambridge. Até hoje, seus livros são leitura obrigatória nas escolas da Inglaterra. E ele é famoso no meio até não cristão pela sua obra As Crônicas de Nárnia. São 7 livros que já tiveram 3 versões para o cinema. E agora parece que a Netflix comprou e está trabalhando aí. Bom, espero que não estraguem, mas parece que vão lançar aí uma série em breve sobre as Crônicas de Nárnia, que pelo menos compraram os direitos. E ele nos deixou esse livro. Tem gente até engraçado, né? Eu queria ter estudado com fulano. Eu queria ter ouvido tal pastor e pregador. Eu queria ter ouvido Charles Spurgeon pregar. Eu queria ter ouvido John Stott pregar. Eu queria ter aprendido com C.S. Lewis. Sabia que você pode? Você está a acesso de um clique ali, talvez de ir eu não vou falar onde para não fazer propaganda, mas sabe aquele .com, né? Vai na Amazon, não tem problema de falar, estou brincando, né? Vai em qualquer lugar aí, você está a um clique de ter acesso ao legado que esses homens, irmãos, servos de Deus nos deixou. Agora dá um pouquinho de trabalho, não só um custo financeiro, dá trabalho que você tem que se organizar justamente para essa vontade se concretizar no aprendizado. Mas todos os nossos irmãos, que variedade absurda que a gente tem desse legado, que irmãos que não apenas testemunharam e ensinaram a sua geração, mas nos deixaram um legado. Você tem quase que a obra completa de Charles Spurgeon a um clique, ou a uma aquisição. Você tem a obra de C.S. Lewis completa hoje na tradução excelente da Thomas Nelson, uma edição nova. Mas voltando para o texto aqui. Só cristianismo puro e simples, irmãos, te ajuda a pensar sobre essas questões iniciais da vida em Cristo. Mas o que eu estou trazendo aqui é que temos um problema, sim, porque até na eleição, o que completa é que pecadores eleitos, não é apenas isso para torná-los aceitáveis, porque tem a eleição, mas o texto também fala que tem que alcançar a justiça. Não é interessante que esse Paulo aqui, que acaba muita gente às vezes tendo confusão em maneira de tão profundo que é o texto e interpretação, mas o mesmo que está falando que é uma eleição de Deus, ele fala que tem que alcançar a justiça. Então, alcançar a justiça não é algo provável para mim e para você. Por isso que o Evangelho nos diz que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Para muitos, a que hora que Paulo vai falar, esse Jesus Cristo se tornou a pedra de tropeço. Para muitos, esse Jesus Cristo que nós cremos, e como discípulos dele, e como uma igreja cristã evangélica, que seguimos toda essa história da igreja, e nós concordamos com o credo apostólico e tudo mais, que a gente pode conversar a partir disso, não estamos inventando a roda, mas Paulo está dizendo aqui, esse Jesus Cristo que nós amamos, que nós o chamamos de Senhor e meu Salvador, para muitos ele não é o Senhor e o Salvador.
E ele não é o cara bacana de ideias boas. Porque ou ele é Jesus o Cristo, Senhor e Salvador, que morreu por mim e por você, ou ele é a pedra de tropeço na sua vida, na sua história. Ou ele é essa rocha de ofensa que se tornou para muitos judeus, que é para quem Paulo está escrevendo, e aí nessa carta é para gentios, para judeus, é para quem lê. Mas se ele não for a pedra de tropeço, se ele não for essa rocha de ofensa, ele é a própria justiça de Deus, para aquele que crê. E é isso que Paulo está falando aqui. A justiça, era o dom da justiça que nós precisávamos. É um dom, irmãos, foi dado. Nos foi dado, não foi conquistado, não é uma coisa que nós fizemos algo para merecer. Não tinha nada que a gente conseguiria realizar para obter essa justiça. Aliás, texto crucial, que semana que vem eu vou pregar nele, Deus assim permitindo, e já peço para o pessoal do louvor separar essa canção. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo escreveu esse versículo e o pastor Ademar de Campos musicou. Tá? Tá, deixa. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Porque o fim, porque o alvo, porque o propósito, como está na NVT, porque o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Mas então vamos ver o que é o caminho da salvação segundo a lei, porque aprendemos que não há um justo nenhum sequer, exceto Cristo. A Bíblia e o Novo Testamento afirmam que esse Cristo perfeito, o Cristo sem pecado, e aí Paulo diz, o objetivo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas o que a lei ensina como caminho da salvação? Duas coisas e que a gente vai vendo aqui. Primeiro, confie, obedeça a Deus da maneira perfeita, você será justo e salvo. Cumpra uma perfeita obediência de fé, você ficará justo diante desse Deus. Essa é a primeira mensagem da lei quando você vai ver no Velho Testamento. O problema é que ninguém além de Jesus, em todo o mundo, em toda a história, jamais cumpriu ou cumprirá. Ninguém conseguiu, com os ritos e rituais que aprenderam, e holocaustos e tudo mais. E Deus sabia disso. Saberia que a gente não ia conseguir cumprir esse negócio que foi preciso, foi necessário ser escrito, a lei. E é por isso que em sua graça, a lei também carrega uma outra mensagem, que está em perfeita harmonia com essa parte de a gente falar, a lei está aí, para se aproximar desse Deus Santo. E didaticamente, para se apresentar diante desse Deus Santo, tem que oferecer holocaustos de sangue e tudo mais, e aí entra em outra mensagem. Mas tudo aquilo que você vê no Velho Testamento, sendo apresentado ritualmente e tudo mais, é para exemplificar como é que se aproxima de um Deus Santo, perfeito, justo, sem ter essa justiça. Só que a lei também mostra que se eu e você, se ninguém pode cumprir justamente essa demanda, essa exigência de perfeição, de uma perfeita obediência de fé, então você olha, você mira, você olha por meio de cordeiros sacrificados e sem mácula, para o objetivo final dessa lei. Para o objetivo final a longo prazo, para onde essa lei está nos dirigindo. Quer dizer, você olha para esse cordeiro aí que vai ser sacrificado, mas mais adiante vai ter o Cordeiro de Deus,
que virá para cumprir todas as coisas. Você olha para esse ritualismo todo que está aí no Velho Testamento, e quando você está lendo ali o Pentateuco, depois de Gênesis e Êxodos, quando começa Levítico, Números e Deuteronômio, você se complica ali um pouco, porque é Deus didaticamente dando a lei para antecipar aquilo que viria. Porque todo aquele ensinamento, por todo o Velho Testamento, é apenas algo para você mirar em algo que virá. Perfeitamente cumprir em Cristo. Então, a ideia é essa. Ao olhar para essa tal lei, ou para aquilo que está sendo dramatizado diante de você, na verdade é para olhar para o Cordeiro de Deus, aquele que viria sem mácula para ser oferecido no meu e no seu lugar. Em outras palavras, olhe para Cristo para a justiça. Olha para Cristo para a sua justiça. É colocar a sua fé, a minha fé, a nossa fé, numa confiança que Deus vai fornecer essa justiça perfeita. O Senhor nos dará o meio para cumprirmos as exigências dessa lei, por meio de Cristo. Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas olha essa relação entre a lei e a justiça que Paulo fala no capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, versículos 19 a 22, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia não diz que é mediante a fé em Allan Kardec. Com todo o amor e respeito que você pode ter por familiares e amigos espíritas. Ninguém falou para bater em ninguém, ser rude, ser grosseiro, ser estúpido com a fé e com a religião de outra pessoa. Mas essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Não é mediante a fé em Buda, não é mediante a fé em Confúcio, não é mediante a fé nos estudos da astrofísica, da astronomia, disso e daquilo outro, da astrologia, porque são coisas diferentes. Não é fé mediante a ciência, porque podemos olhar para tudo que Deus criou e aprender e contemplar ainda assim o Criador de todas essas coisas. Porque não há contradição entre fé e ciência. O que há é limites naquilo que a gente pode falar nessas áreas. E onde a gente pode explorar algumas coisas de conversa. Mas contradição não. Porque a nossa caminhada de fé nesse mundo e nessa vida, eu sei que a justiça de Deus vem mediante não uma equação de segundo grau, não sobre leis de física. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus. Estamos falando de um outro departamento. Estamos falando de uma outra área. Para todo aquele que crê. Então, meu irmão e minha irmã, aprenda pela palavra de Deus que importa sim onde você coloca a sua fé. Porque não são todos os caminhos que levam até Deus. Coisa nenhuma. Isso é uma mentira de Satanás. Porque o Deus que nós cremos, ele afirma em Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro meio de chegar a ele, senão o próprio Jesus. João 14, 6. Então importa sim onde você está colocando
a sua fé. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Porque se tivesse alguma coisa que eu pudesse mexer aqui nesse palco e energizar esse local, eu estaria tentando buscar uma solução. Mas não tem. Não adianta pegar nem óleo. Aquele óleo veio de Israel e passou por 40 dias no Monte Sinai. Não é sobre isso. Isso aí é esoterismo gospel. É outra coisa. Não, a gente pode até em momentos. Nós temos um frasco aqui, viu? Não é para escândalo de ninguém. Que tem um óleo ali, porque há um simbolismo bíblico no momento de orar sobre isso. Inclusive, a gente faz pouco e menos nos domingos sobre isso. No culto de oração, quando a gente separa o culto de oração, nos momentos que a gente convoca a igreja, a gente tem a liberdade, inclusive, de fazer isso, porque quando o pessoal vem ali, é um pessoal da caminhada de fé, que crê e que vem buscar Deus em oração. Mas não é mágico. Tem apenas um significado. Tem algo que é um ensino bíblico. Apenas isso. Então, de novo, por favor, não vamos misturar os assuntos. Mas uma coisa fique clara. Importa sim em quem você tem crido. E esse Jesus, ou ele é Senhor, e esse Senhor, que é o meu Senhor e Salvador, ou ele não é teu ajudante para entender coisas espirituais aqui, enquanto você está nessa vida aqui, até, enfim, passar desta para uma melhor. Não é sobre isso. Ou ele veio porque realmente ele precisava vir para cumprir tudo aquilo que o Velho Testamento já falava sobre ele, ou a gente está brincando de fé. Agora, isso não tem nenhum problema, irmãos, você ter perguntas. E alguém que nos visita aqui, e é bem-vindo a estar aqui com a gente, caminhar. Eu tenho dúvidas no meu coração, mas eu quero me aproximar dessa compreensão. Quero compreender mais da palavra de Deus. E, por favor, 66 livros, diferentes autores. E tem gente que pega esse livro aqui e pensa que ele foi impresso aqui. Não, e talvez tenha sido aqui. Tem uma editora aqui de Santo André, inclusive, que é a maior editora de impressão de Bíblias do Brasil e de toda a América aí. Está aqui na nossa vizinhança. Mas não é sobre isso. É entender como esse texto sagrado, no sentido que é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nos chega até hoje e tem uma conexão. Tem história, tem coisas aqui que tem distanciamento histórico de autor, de região, de um monte de coisa, inclusive de língua. E há muita riqueza. E você acha que só porque um professor de história questionou uma vírgula, um tio, derruba todo o legado, às vezes, inclusive de quem tem sido fiel na tua vida, te testemunhando, te honrando, te abençoando, e uma conversa de corredor de escola falar que você mudou de tua fé. Que babaquice é essa? Que tolice é essa? Quer dizer, um testemunho de pai, mãe, irmãos, familiares, igreja, história, de tudo quanto você pode falar, não é digno de te sustentar numa discussão. Como se essa Bíblia aqui ela tivesse medo de discutir para valer dúvidas e situações da tua caminhada aí de fé. Porque é pela fé que a gente caminha. Mas o Senhor nos deixou aqui muito ensino, muitos mandamentos, muita palavra para nos enriquecer e fortalecer. Então, no meio das dúvidas, seja mais humilde. O problema é que a arrogância não consegue ficar de pé diante desse Deus. Chegar com o coração arrogante, não tem lugar. Inclusive está agora num momento, né, tem uns vídeos aí bombando na internet por causa de um rapaz aí que era humorista com temática cristã, né, eu quero usar assim a palavra, e infelizmente parece que está num momento aí de crise na fé e falando muita besteira, está dando muito espaço para ele. Mas eu oro para aquele rapaz, irmãos, ele é filho de gente crente, cristã, e é uma crise de fé e talvez até crise de saúde, porque ele tinha uma certa obesidade, ele está bem magrinho agora, o tratamento que ele fez, enfim, etc. Estou falando porque é público, tá? Mas o que você faz com isso? Você ouve, escuta as perguntas, escuta até a zombaria que ele fez com relação a não precisar de Jesus, porque ele não pediu para Jesus morrer por ele. Não está em dívida com Jesus. Né? Então, assim, lamente por isso. Não joga pedra, não.
Ora pelo esse rapaz, porque se esse rapaz tivesse caminho corrigido novamente pela graça e misericórdia de Deus, que é poderoso para fazer isso, ainda, essa história vira um testemunho. Porque crise de fé, a gente tem crise de intenções diferentes, perguntas diferentes, mas fica firme no caminho. No meio da dúvida, fica no caminho. Fica no caminho, fica na sua comunidade de fé. Fica firme aos pés de Jesus e lança sobre ele tudo isso que está pesando no teu coração. Porque o mundo aí fora vai bombardear mensagens contra essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A mensagem do mundo afora é: seja independente, você é bom, você vai ser um vencedor. Engraçado, né? Talvez você pensou que você ouviu isso de algum pastor, talvez recentemente, né? Então, que época que estamos vivendo? Sim, que época. Mas fica firme. E a gente precisa terminar a mensagem. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Irmãos, não é sobre força, não é sobre fazer, não é sobre obras. É Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Como é que você alcança essa justiça? Está aqui a resposta, porque a gente está lendo uma carta. Estamos no capítulo 9, mas ele vai falar com todas as letras. Você alcança essa justiça, não é com dízimo, não é servindo na igreja, não é cumprindo um ritual aqui, é Cristo Jesus. A justiça de fé em Cristo Jesus, ele se torna a nossa justiça. Agora vamos para o segundo ponto aqui para terminar. Por que os gentios estão sendo salvos e Israel não? Uma pergunta, é o texto de hoje, versículo 30, capítulo 9. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Não é interessante, irmãos, percebeu aqui que não são gentios que buscavam a fé? Não é interessante a colocação de Paulo para você entender, mas como assim? Eles nem estavam buscando a justificação, né? A palavra que ele usa aqui. Mas vieram alcançá-la. Mas alcançando a justiça que é pela fé. Voltando para Romanos 10, 4. Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, justiça, que é o objetivo da lei, que é o propósito da lei. E sem conhecer a lei, não é interessante isso? Ele nos alcançou. Porque quem é gentio aqui? Você nasceu em Israel? Pode ser que tenha alguém judeu. Quem é gentio aqui? Eu sou. Quem é o gentio alcançado aqui? Sem entender nada dessa lei. Irmãos, estamos falando de nós, tupiniquins evangélicos. É sobre nós, é a minha história e tua que está aqui nessa carta aqui. É Deus se antecipando a obra da salvação. E você está naquela discussão sobre isso aqui. Então, e já estava Deus agindo. Porque o gentio é a minha história, é a tua história. Sem Deus, sem ter buscado essa justificação, ele agiu. Agora, fala sobre Israel. É interessante que fala sobre Israel, não fala sobre o israelita. Cada judeu. Não é interessante? Tem essas pegadinhas aqui interessantes no texto para você falar, opa, por que fala isso? Irmãos, é muito rico esse negócio aqui. Nem eu entendo tudo isso aqui não. Mas fala aqui que Israel como um todo não alcançou a justiça. Versículo 31, está no texto. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé. O texto está dizendo, irmão, está na tua frente aí. O problema é estar sem Bíblia, mas está na tua cara. Por isso que é importante a gente ter a palavra de Deus com a gente, porque está aqui no texto. Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Jesus. Jesus Cristo.
Versículo 33, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, a chave é crer em Cristo. A chave da vida é isso. A chave é crer em Cristo. Em como nós dividimos a humanidade, em quem está crendo nesse Cristo e quem não está. Não é sobre quem nasceu na Europa, quem nasceu na América do Sul, quem foi colonizado e quem foi... Não, a questão, a chave histórica é essa. É quem coloca a sua fé em Cristo e quem não coloca. É isso, irmãos. Não é sobre ser batista, não é sobre teologia reformada ou isso, aquilo, outro. Não é sobre se você ir... Vai preenchendo. É muito rico de coisas. Mas no resumo final é crer em Cristo. Ou ele é a pedra de tropeço, ou ele é a justiça de Deus na sua vida. É isso, irmãos, que a gente está discutindo à mesa. É isso que a gente está aqui domingo a domingo, cantando, orando e pedindo pela misericórdia do Senhor. Quero estar firme no Senhor. Minha rocha, Deus meu, da minha salvação, meu fundamento. É isso, irmãos, que importa. A questão é, você creu? Você crê? Você está firme nesse Cristo que já foi enviado? Ele é a pedra de tropeço. Porque a questão aqui não é se você é amigo do Evangelho. Não é se você é amigo dessa igreja. A questão é, você crê em Jesus Cristo? É isso que tem que estar no teu coração, irmãos. Ninguém está tentando te converter. Vamos abrir um poço aqui no estacionamento. Aqui dá para fazer isso, né? Aí... Quem ainda não se batizou, quem não é crente, ou quem não... Então vamos descer aquele irmãozinho lá sobre, olha, vai crer ou não? Vamos fazer uma prova na marra. Não é sobre isso. Não é sobre aquilo que eu vou fazer e impor. Ou a questão é, você creu? Você crê? Você está crendo nessa caminhada? Porque é isso que importa. Não é se você, como eu brinquei aqui agora há pouco, eu fui na Arena Corinthians essa semana, vibrei. Outro vai no Allianz Parque. Eu não vou falar que eu oro para que chore, mas eu torço pela sua saúde emocional ali também. Né? Mas, brincando com a expressão, né? Seja feliz ali naquele tempo. Beleza, vamos brincar. Mas o que importa no final é outra pergunta. Isso é brincadeira da vida. Se você é vegetariano ou você gosta de churrasco... Isso aí são outro tipo de escolha. Se você parou de beber refrigerante ou, enfim, ou gosta de Coca-Cola, isso aí é outro departamento. A questão que importa é, você tem crido em Jesus Cristo? Ou ele é a pedra de tropeço na sua vida? É isso, meu irmão, que você ora pelo teu filho, pelo teu neto, pelo teu sobrinho, pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, namorada, e aí vou voltar para esse espaço. Namorado e namorada, né? Se é adolescente, jovem ou na vida adulta. O que importa é, você está trazendo alguém para perto de você que crê em Jesus Cristo como sua justiça, a justiça de Deus para a sua vida? Ou você está falando que tanto faz? Quem vai caminhar na tua história para construir família, valores, vida, crescer na fé? Ou esse aqui é só um departamentozinho ali, besta? Ele é só uma bobeirinha, porque ele é tão bonzinho, ela é tão fofinha. Importa em quem você crê. Pode doer essa escolha, porque às vezes você tem a experiência da paixão, até de um amor, e aí quem está casado com um cônjuge que não é cristão, a palavra de Deus diz outra coisa, fica firme nesse casamento, seja a luz, brilha a luz de Cristo ali, e a gente conversa depois um monte de situação. A Bíblia não fala sobre separação, sobre isso. Mas antes, fala. E fala com todas as letras. Que imbecilidade é essa que entrou no mundo evangélico hoje, de achar que não importa namorar alguém que não é cristão e casar com quem não é crente. No sentido de cristão, discípulo de Cristo. Não é sobre se é assembleiano, se é metodista, não é essa a pergunta. A questão é, crê em Jesus Cristo? Porque se isso é definidor na vida... Isso é definidor na minha vida, na minha história, nas minhas escolhas. É lógico que importa. Então, em nome de Jesus, tira essa besteira do teu coração, que é um dardo do maligno, para te derrubar desde cedo.
E aprenda que isso não é sobre a tua salvação, mas a tua qualidade de vida e de fé. Tanta coisa que você vai perder por colocar o jugo desigual. E é jugo desigual mesmo, com todas as letras. Agora a gente está num besterol evangélico que tem que trocar as palavrinhas e falar. É isso, irmãos. A questão é, crê em Jesus Cristo. Isso importa. Faça escolhas sábias para a tua vida, mas Cristo é a chave da nossa vida. Esse é o determinante. O que determina a nossa vida é antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso que todos nós, nascidos de novo, temos uma história. E eu vou afirmar mais uma vez, irmãos, não é por cacuete evangélico, não é por vício batista, importa o seu batismo. Porque aquilo que você fala, crê, você testemunha, você afirma, você vibra. Então não é um negócio, tem que ser batizado lá, tem que entrar. Não é sobre isso. É sobre entre blá blá blá, afirmar, o Senhor é meu Salvador. Eu me alegro na tua salvação, Deus meu. O Senhor me achou, o Senhor me salvou. Bendito seja o Deus da minha salvação. Eu passo pelas águas, a igreja afirma o testemunho. Nós vibramos juntos para a glória do Senhor. Mas o que está em choque aqui é o seguinte: você crê em Jesus? Você crê nesse Cristo? É isso que é. Porque aqueles que não têm essa fé, esse Jesus se torna a pedra de tropeço. É isso que acontece quando você não crê nele. É isso que significa que eles não viam Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por isso que é olhar para a lei, além da lei. É para uma justiça perfeita e provida por Deus no devido tempo em Jesus Cristo. É isso que a gente está falando. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará para buscar a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Se você falar amém, sim, é mediante Jesus Cristo. E é nisso que, irmãos, não vai vir ninguém no último segundo orar por você para afirmar a tua fé. Eu, na autoridade da igreja, e agora eu vou confirmar que você está salvo. Não tem essa confirmação final, é pela fé. É o que você fez em vida. Não tem igreja que tem esse poder, porque é isso que separa a igreja evangélica da católica e com a reforma e tudo mais. Porque não é o Papa e nem a autoridade, com todo respeito aos irmãos católicos e quem segue a fé católica. Mas essa é uma diferença. A diferença é hoje. Você crê nesse Jesus Cristo? Amém. Você crê? O que você tem feito com a sua fé? Porque é crer em Jesus para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, eu estou falando isso com temor ao Senhor aqui no nosso ambiente. E, de novo, não interprete para julgar a fé de alguém que está em outra religião, em outro modo. Aí é Deus agindo na vida de cada um. Nós não determinamos quem vai estar no céu, não, porque no céu nós vamos ter muita surpresa, mas não tem ninguém que chegará ao céu na presença de Deus se não for por Jesus Cristo. Não tem nenhum outro jeitinho. É esse que é o ponto. Então, não confunda a mensagem. Quem vai estar no céu, isso está nas mãos do Senhor. Mas não tem uma alma chegando na presença de Deus, porque o céu é isso, é a presença plena do Senhor. Porque haverão novos céus e nova terra. Isso é outra mensagem de muito tempo. Porque o pessoal pensa que vai viver nas nuvens, muita gente, né? Mas não é sobre isso, é sobre viver na plenitude desse Deus. E só vai poder viver lá por causa de Jesus. Então, se alguém chegar nesse céu, é por causa desse Jesus. E amém. Eu quero terminar lendo, eu vou saltar aqui, porque tem coisa demais nesse texto, é muito rico. Mas vou terminar a mensagem lendo um texto do pastor John Stott, nesse versículo, nesse texto. Quando ele fala no seu livro, Lendo Romanos com John Stott, volume 2, na página 24 e 25, ele diz assim, concluindo esse capítulo 9 de Romanos, ele fala, porque as pessoas tropeçam na cruz? Porque ela enfraquece nosso falso moralismo.
Se pudéssemos ganhar uma posição justa diante de Deus por meio de nossa própria obediência à sua lei, a cruz seria supérflua. Se pudéssemos salvar a nós mesmos, por que Cristo teria se dado ao trabalho de morrer? O fato de que Cristo morreu por nossos pecados é uma prova positiva de que não podemos salvar a nós mesmos. Contudo, fazer essa humilhante confissão é uma ofensa insuportável para o nosso orgulho. Então, em vez de nos humilharmos, tropeçamos na pedra de tropeço. Todos temos de decidir como vamos nos relacionar com essa rocha que Deus estabeleceu. Existem apenas duas possibilidades. Uma delas é tentar subir nela e assim tropeçar e cair. A outra é colocar nossa confiança nela. Tê-la como fundamento da nossa vida e edificar sobre ela. Irmãos, meu convite para você hoje, edifique a sua vida sobre Jesus, o Cristo. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Os irmãos do louvor podem se posicionar aqui, mas nós vamos orar. E fecha os teus olhos, se for possível, e apenas apresenta a tua vida diante do Senhor em oração. E quem está online, também nós oramos que a graça do Senhor te alcance onde você está agora ouvindo a palavra. E vamos orar, porque essa palavra é para todos. É para todos nós. Senhor, nós oramos, ó Pai, nessa manhã, nesse momento, nesse dia, em resposta à Tua palavra. No texto bíblico que nós lemos, na reflexão que fizemos e na profundidade de tudo isso, Senhor, mas apenas para afirmarmos que, Senhor, Jesus, o Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele, do Senhor, ó Pai, vem a Tua salvação, vem desse Jesus que nós queremos hoje, Pai. Senhor, obrigado, porque Cristo é a justiça, é a Tua justiça, a justiça de Deus para todo aquele que crê. E nós cremos, e nós queremos continuar crendo, e nós oramos para que o dom da fé seja derramado no nosso meio para quem ainda não crê. Faz aquela obra que só pode vir do Teu Espírito Santo, Pai, porque sabemos que a fé é um dom de Deus, é um dom que o Senhor derrama sobre nós. E assim nós cremos que hoje essa fé é derramada para que muitos venham a crer e serem salvos. E isso nós oramos, ó Pai. Queremos firmar nossos pés nesta rocha, que é o nosso fundamento. Assim queremos caminhar e prosseguir, dependemos totalmente do que o Senhor fez em Cristo Jesus, dessa obra já completa na cruz, mas nos sustenta e guarda. Continua a santificar nossas vidas, santificar Tua igreja, fortalecer nossa fé. Deus, pela Tua misericórdia e graça nós queremos prosseguir. Mas obrigado, Pai, porque temos crido no Senhor e na Tua palavra. E assim nós oramos, ó Pai, para que muitos sejam ainda acrescentados a essa fé. Porque, Deus, é a Tua misericórdia em ação, é a Tua salvação em ação. Faz conforme os Teus propósitos. Obrigado porque podemos descansar no Senhor e na Tua salvação. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.